pode ajudar o Product Owner? Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. Se você ainda não está conectado com a gente nas redes sociais, vai deixando o seu like, também se inscrevendo. Se você quiser também adquirir qualquer tipo de produto ou serviço da Agile School, agileschool.com.br. Se conecte conosco por lá também. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre um tema que é dos mais falados, né? Aquele que está borbulhando recentemente aí nas redes sociais, que é o nosso famoso IA, né? A inteligência artificial, mais especificamente o produto do ChatGPT. Pergunta que eu faço a vocês, né? De que maneira que o ChatGPT pode ajudar o trabalho, o papel do Product Owner? E eu me utilizei do próprio ChatGPT para me ajudar, para me apoiar a criar essa resposta, né? Então foi um pouco aqui, né, recursivo, o que eu utilizei aqui é o modelo recursivo, um pouco do aquele filme Inception, né? Então vou me utilizar do ChatGPT para entender como o ChatGPT pode nos ajudar e pode apoiar o papel e o trabalho do Product Owner. Vamos lá. Então a pergunta que foi feita aqui, ó. Como o ChatGPT pode ajudar o Product Owner? E aí ele mesmo responde da seguinte maneira, ó, ele coloca: o ChatGPT pode ajudar o Product Owner de várias maneiras, oferecendo suporte a diversas tarefas e responsabilidades associadas à função. E aí ele cita, né, ele traz 8 elementos aqui, né, 8 maneiras que o ChatGPT pode apoiar o Product Owner. Vamos lá, vamos seguindo uma a uma aqui, ó. A primeira é a seguinte, ó, definição de requisitos. Então o ChatGPT pode apoiar o Product Owner na definição dos requisitos, né, ó. Ajudar na elaboração de histórias de usuário e na definição de critérios de aceitação claros, auxiliando a comunicação com os stakeholders e a equipe de desenvolvimento. Mas somente citar isso, né, eu achei que era, né, efêmero demais, né? Eu achei que era limitado demais. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás justamente de um exemplo, né? Então, aqui, eu pedi então ao ChatGPT, né? Então, falei, beleza, então, ó, crie então para mim uma história de usuário para o pagamento de uma compra num e-commerce utilizando um cartão de crédito. Adicione os critérios de aceitação para a validação dos dados do cartão de crédito. Foi só essa a instrução que eu dei ao ChatGPT. E aí, olha só, gente, o que ele me traz aqui, ó. Ele me traz a história de usuário pronta, né? Como um usuário de um e-commerce, eu gostaria de fazer o pagamento da minha compra utilizando o meu cartão de crédito para que eu possa concluir a minha compra sem precisar utilizar outras formas de pagamento. Então, olha só, bem clara, bem nítida aqui a história de usuário, perfeito. E o que mais me chama a atenção é, na sequência, os critérios de aceitação que o ChatGPT criou. Olha só, gente, a riqueza dos detalhes, né? Primeiro critério aqui que ele coloca: o sistema deve aceitar cartões de crédito Visa, Mastercard e American Express. Segundo, o sistema deve validar o número de cartão de crédito digitado pelo usuário, verificando se ele é válido, se possui a quantidade correta de dígitos. E assim ele segue, né? Fala sobre a data de validade, o CVV, que é aquele código de segurança, e assim vai. Então, assim, isso foi realmente algo marcante nesse nosso primeiro exercício, que foi a riqueza de detalhes, né? Então, é sim verdade, né? O ChatGPT ele consegue apoiar o Product Owner na criação de requisitos. Vocês viram que eu coloquei uma pequena instrução e a IA foi responsável e foi competente para criar uma história de usuário muito bem né, descrita. E o interessante é que, se, por exemplo, né, você pode até se esquecer ou não se lembrar de qualquer detalhe, e na proposta, né, na proposição que o ChatGPT fez aqui, ele já trouxe diversos elementos que são comuns, né, a critérios de aceitação naquele contexto. Então, um ponto super positivo aqui, né, o primeiro item dessa nossa lista aqui. Pessoal, recado rápido para você que quer se especializar aqui na sua carreira de produto. Nós temos nos próximos dias os treinamentos PSPO e PSPO-A, ambos treinamentos oficiais da Scrum.org. Então, se você está começando agora como Product Owner ou quer fazer uma transição de carreira, treinamento PSPO é aquele que vai te dar uma base do Framework Scrum, principalmente sobre o papel do Product Owner e tudo que envolve a sua atuação. Agora, se você já atua como Product Owner e quer se especializar ainda mais, treinamento PSPO-A.
PSPO Advanced, treinamento que vai falar mais sobre técnicas e práticas na gestão de produto. Ambos os treinamentos eles são da Scrum.org e eles te capacitam, eles te dão a chance de prestar as provas de certificação PSPO 1 e PSPO 2. Se você quiser saber mais sobre isso, agileschool.com.br. Bom, segunda maneira que o ChatGPT colocou aqui que ele pode apoiar um Product Owner é na priorização do backlog. A ferramenta pode oferecer insights para priorizar itens do backlog com base em fatores como valor de negócio, riscos, dependências e esforço. E eu fui também para a prática disso, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei no ChatGPT aqui um esboço de Product Backlog. Então, eu peguei simplesmente uma descrição bem alto nível. O Product Backlog do nosso produto de e-commerce é... E aí eu fiz uma descrição alto nível. Eu coloquei os itens embaralhados. Ó. Então, eu coloquei a pesquisa de produto por categoria, o fechamento do carrinho de compra, depois os dados de pagamento. Depois aqui embaixo eu coloquei a página inicial do e-commerce. Então eu fiz, tá vendo? Uma forma embaralhada aqui de declarar os itens de um backlog. Depois eu coloquei aqui, ó, priorize os itens acima levando em consideração a jornada de compra. Então eu queria saber se o ChatGPT conseguiria me ajudar na priorização de um backlog. E olha só que legal a resposta que foi feita, né? Então olha só. Considerando a jornada de compra, a priorização do backlog seria a seguinte. E aí ele descreve uma priorização, inclusive, né, fazendo uma certa descrição dos itens aqui, ó, e o porquê que ele seleciona aquele item e coloca, né, nessa ordem na minha jornada e na minha priorização de backlog. E o interessante, gente, é que eu coloquei um critério aqui para que ele considerasse a jornada de compra e ele faz certinho, ó, ele coloca aqui, ó, página inicial do e-commerce, ele coloca o primeiro item, depois ele coloca pesquisa de produto por categoria, seleção de itens de carrinho de compra, então tá exatamente, né, na ordem de uma jornada de compra mesmo. Fechamento do carrinho de compra, dados do meio de pagamento, dados do local de entrega e aí o envio do e-mail de confirmação de compra. Beleza. E aí, olha só, essa parte aqui para mim, foi mind-blowing, cara. Olha só que interessante o que ele faz aqui. E ele coloca aqui por último, ó, ordenação da busca de produto. Isso aqui é uma funcionalidade ali de ordenação de busca, né? De uma pesquisa de produto aqui. E aí ele justifica o porquê que ele colocou esse item como sendo o último item na priorização dele. E olha só que bacana, ele fala o seguinte, ó. Embora a ordenação de busca de produto seja uma funcionalidade útil para os usuários, ela é menos crítica na jornada de compra do que as outras funcionalidades. Por esse motivo, ela pode ser priorizada posteriormente. Cara, vocês pegaram aqui a profundidade dessa atividade aqui? Essa daqui eu achei que foi bem fora da caixa. Eu senti que a própria engine aqui, a própria inteligência artificial, ela já carrega consigo um certo mindset de MVP. Porque ao invés dela colocar né, a ordenação ali do resultado de busca lá em cima, junto do resultado de busca, ela deixa isso por último, porque ela sabe que e ela já considera, ela já faz um juízo de valor aqui, ela já considera aquele item de backlog menos prioritário, né? Com menos importância do que os demais. Interessante, né? Já é um certo viés, um certo olhar mais MVP, né? Isso daqui, eu achei realmente essa funcionalidade, né? Essa solução aqui proposta das mais interessantes. Vamos lá seguindo, né? O próximo que ele coloca aqui, o terceiro item, ele coloca planejamento de sprints. E ele coloca, o ChatGPT pode ajudar na definição das metas e objetivos de sprint, bem como fornecer sugestões para a distribuição de tarefas entre os membros da equipe. Aqui, pessoal, por mais que o ChatGPT ele possa ser uma ferramenta que sirva a todo o time Scrum, né? Aqui em específico eu estava fazendo uma atividade que é para apoio ao Product Owner. E eu achei que aqui o ChatGPT escorregou na graxa aqui, porque ele traz uma certa, né, sugestão de atividade, né, ou de suporte para o Product Owner de coisas que não é responsabilidade somente do Product Owner. Então, nesse caso aqui, não é somente o Product Owner quem vai determinar a meta da sprint, muito menos é o Product Owner quem vai distribuir tarefas entre os membros da equipe. Então, aqui eu achei que aqui é o momento em que a inteligência artificial ela escorrega um pouco na resposta, mas é claro que, né, a inteligência artificial ela é baseada em informações, em inputs, né, que foram dados por outros seres humanos. Então, nesse caso aqui, pode ser que o próprio input que foi utilizado aqui estava incorreto,
mas é por isso que a gente ainda tem que considerar muito do nosso senso crítico para aquilo que as sugestões que a Engine nos traz, né? Então aqui eu simplesmente descartei esse terceiro item porque a gente reconhece que ele não faz sentido, né? Distribuir tarefas entre os membros da equipe, você tira completamente a auto-organização do time ágil, do time Scrum. Então não faz sentido isso, vamos descartar esse terceiro item. Quarto item, então, qual seria, pessoal? Gerenciamento de stakeholders. Gestão de stakeholder. A ferramenta pode fornecer dicas e conselhos sobre como gerenciar expectativas, comunicar efetivamente e resolver conflitos entre os stakeholders. Essa daqui ela é bem básica, para falar a verdade. Eu tinha certeza que o ChatGPT conseguiria fazer essa atividade e eu realmente, né, coloquei aqui uma instrução. Eu sou um Product Owner, me ofereça dicas e conselhos sobre como gerenciar expectativas, comunicar efetivamente e resolver conflitos dos stakeholders. E aí, tranquilo, tá? O ChatGPT ele faz isso de uma maneira magistral aqui, né? Então ele fala sobre gerenciamento de expectativas, né? Ele dá bons conselhos aqui, ele fala sobre comunicação, ele fala sobre resolução de conflitos. Então isso daqui é, né, muito feijão com arroz, assim. Tinha certeza que o ChatGPT conseguiria fazer isso, né? Então esse tipo de sumarização de conselho, de informação, assim, ele consegue fazer muito bem. Ainda mais quando é um conselho básico como esse, né, de gestão de stakeholders. Quinto item aqui, olha só, agora começa a ficar interessante novamente. Análise de métricas e KPIs. O ChatGPT pode ajudar a identificar métricas e KPIs relevantes para acompanhar o progresso e o sucesso do projeto, além de fornecer insights para melhorar o desempenho da equipe. Aí eu falei, então beleza, né? Vamos ver então se o ChatGPT conseguiria fazer isso, né? Então o que eu fiz aqui? Primeiro de tudo, eu sugeri a ele aqui, eu pedi a ele que me gerasse dados fictícios e métricas de um e-commerce. Então, pedi essa atividade, vamos dizer assim, sem nenhuma... uma atividade corriqueira aqui, né? Sem nenhum intento secundário aqui. E aí ele foi lá e me criou, né? Ele falou, vou criar então um exemplo, um e-commerce chamado Fashion X. E aí ele cria... E olha só que interessante aqui, você já poderia utilizar isso até como parâmetros para as métricas que você acompanha no teu produto hoje, né? Então ele traz diversos, né, exemplos de métricas de e-commerce bastante interessantes. Então aqui você já conseguiria tirar valor dessa informação inicial. Só que depois eu falei o seguinte, vamos ver se o ChatGPT ele consegue ter uma dinâmica um pouco mais analítica, porque é isso que eu esperava com a sugestão inicial, né, que ele pudesse me dar sugestões, analisasse as métricas e os KPIs que eu trouxesse e pudesse sugerir algo ou fazer alguma análise crítica sobre aqueles dados. Porque na prática, gente, aqui você vai colocar o quê? Aqui você colocaria dados do teu produto mesmo. Você pegaria lá o teu ticket médio, né, perfil lá de churn, taxa de conversão, taxa de devolução, tudo aquilo que você traria do mundo real como informação. E aí eu gostaria de saber se, baseado nisso, o ChatGPT conseguiria me dar algum tipo de sugestão de melhorias ou de otimização daquelas métricas em si de produto. E a resposta foi bem interessante, tá? Então, ele baseado nas métricas que eu trouxe, ele me dá sugestões de otimização. Mas aqui, pessoal, eu entendo que é uma sugestão um pouco mais ampla e genérica. Porque eu não muni a inteligência artificial aqui com informações de contexto. Por quê? Por exemplo, aqui na primeira sugestão, ele coloca o seguinte, aumentar a taxa de conversão. Então, com a taxa de conversão de 2%, e aí ele discorre sobre isso, né? Ele considera que essa taxa é uma taxa baixa, e aí ele vai te dizer que isso é importante, né? Essa seria uma otimização para suas métricas do seu produto. Porém, a gente não sabe dizer aqui, baseado no contexto, tá? Eu só coloco que é um contexto de moda aqui. Mas é moda casual, é uma moda mais de alto luxo, né? Então depende, a gente não sabe. Eu não sei dizer, por exemplo, se uma taxa de 2% para uma Farfetch, por exemplo, para uma Versace, para uma Gucci, se isso é uma taxa baixa ou alta. Ou para uma Renner ou uma Riachuelo, se isso é uma taxa baixa ou alta. Então depende de contexto. Aqui é interessante a sugestão que ele dá, o viés que ele te apresenta. E aí você deveria fazer uma análise mais sua, né? Benchmark do teu mercado, compreender se isso realmente é factível, tá? Porque eu achei que a sugestão, por mais interessante que seja, ela é um pouco genérica. E aí ele fala de outras coisas, redução de custo,
redução da taxa de devolução, essa daqui realmente parece estar um pouco elevada, aumentar engajamentos em redes sociais, ou seja, aqui você começa a coletar também muitos insights novos. Você compreende assim, poxa, das sugestões de otimização que a inteligência traz, quais faz sentido para o teu contexto, né? Eu acho que é essa análise que você deveria fazer no fim das contas, né? Não assumir cegamente aquela sugestão, mas analisar para o teu contexto as ideias que o ChatGPT traz. Sexto item, sexta forma que o ChatGPT poderia ajudar um Product Owner: condução de reuniões. A ferramenta pode ajudar na preparação de agendas, na condução de reuniões eficientes, reuniões de planejamento de sprint, etc. Só que a gente já sabe, né, que o ChatGPT ele pode fazer a sumarização, né, a ata de reuniões de maneira automática. Mas eu fui além e falei o seguinte, né, vamos ver se ele consegue me dar uma sugestão para, né, uma pauta de uma sprint review. Então, uma agenda de sprint review, essa daqui também tinha certeza que ele conseguiria fazer, né? Apresenta uma proposta de agenda para a próxima sprint review, ele trouxe uma boa proposta aqui. Inclusive, ele fala quem deveria se manifestar em qual momento, né? O Scrum Master faz a abertura da reunião, a gente faz a revisão daquilo que foi feito na sprint, né? Os próprios desenvolvedores também participam. Gostei bastante da dinâmica que ele apresenta. Mas ele só dá uma escorregadinha aqui no meio, né? Ele coloca a retrospectiva da sprint acontecendo dentro da review, então ele faz uma certa confusão aqui. Mas tirando isso, toda a pauta, né, que a engine faz para uma sprint review é bem default e é muito bem estruturada, tá? Bem interessante. Sétimo, né, penúltimo item aqui, né, penúltima maneira que o próprio ChatGPT aqui fala que poderia ajudar um Product Owner é o seguinte, ó, pesquisa e validação. O ChatGPT pode oferecer informações sobre as melhores práticas de mercado, tendências, tecnologias emergentes, auxiliando na tomada de decisão. Então, esse daqui foi um exercício também interessante. Eu coloquei o seguinte, trabalho na criação de um app de gestão de investimentos de uma corretora de valores. Ofereça informações sobre melhores práticas de mercado, tendências e tecnologias emergentes. Então, eu justamente fui pôr em prática aquilo que o ChatGPT falou que poderia fazer pelo Product Owner. E ele deu uma resposta também bastante interessante, né? Então, ó, baseado nas tendências da tecnologia para aplicativos de gestão de investimentos, ele sugere, e aí ele fala sobre práticas aqui. Podem ser práticas gerais, genéricas aqui, mas algumas práticas elas são também específicas. Dá uma olhada, ó. Um design intuitivo e fácil de usar. Você pode falar, isso aí ele poderia dar para qualquer, né, essa instrução ou dar essa dica, essa sugestão para qualquer tipo de aplicativo. Mas aí depois ele faz uma breve descrição aqui na frente. Olha só a segunda dica que ele dá então. Personalização. E aí ele justifica, né, por que ele acha que personalização é uma boa sugestão aqui de tendência ou de práticas de mercado. Porque dentro do segmento de investimentos, ó, os usuários de investimento geralmente têm necessidades e objetivos diferentes. É óbvio isso, né? Uma pessoa está guardando dinheiro para aposentadoria, outra pessoa está guardando dinheiro para comprar um carro, uma pessoa gosta de risco, então ela vai investir mais em bolsa de valores, a outra pessoa é muito avessa a risco, então ela vai investir na caderneta de poupança. Então é interessante, ele levou em consideração o contexto e fez uma excelente sugestão aqui, né? Personalizar o aplicativo, deixar o aplicativo mais com a cara de cada perfil de investidor, tá? Aí ele dá outras sugestões também, automação, questões de tendência, né? Ele fala sobre segurança e gamificação, são coisas muito em voga, né, atualmente. Então, educação financeira, ó, ele fala sobre você trazer o conceito de educacional para dentro da plataforma. Várias plataformas de investimento fazem isso, têm essa prática. Então, assim, eu achei bem pertinente os conselhos que ele dá. E daqui você pode também tirar ideias de tendências de futuro para a criação do seu próprio backlog, etc. Tá? Então, achei bem interessante também essa dica, essa forma de utilizar o ChatGPT. E por último, a última forma e maneira que o ChatGPT poderia apoiar o Product Owner seria na melhoria contínua. A ferramenta também pode ajudar a identificar áreas de melhoria e fornecer sugestões para aprimorar a eficiência do processo e a qualidade do produto. E aí também eu pus em prática aqui
pedindo uma comparação. Então eu já trabalhei no UOL, né? Então eu pedi aqui, por exemplo, para que ele comparasse o UOL e o G1. Faça uma comparação dos pontos fortes e fracos dos portais do UOL e do G1. Justamente se você tiver um produto, você está trabalhando num produto que é visível ao mercado, você pede para o ChatGPT fazer tipo um benchmark, né? Fazer uma comparação ali daquele teu mercado, dizer características do teu principal concorrente, fazer uma comparação entre você e o líder do teu segmento. Tudo isso seria também uma forma de apoiar o papel do Product Owner que eu achei bem interessante. E a resposta, né, não deixa de ser um pouco genérica, mas também bastante embasada, tá? Então aqui eles colocam os pontos fortes do UOL, depois coloca pontos fracos, depois ele coloca pontos fortes do G1 e depois coloca pontos fracos do G1 também. Então você pode se utilizar da ferramenta do ChatGPT para a sua inteligência de mercado também, para te ajudar nas suas análises sobre você e os concorrentes. Bom, pessoal, essa foi então o experimento, né, a experiência que eu fiz aqui em como utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar o papel do Product Owner. De nenhuma maneira eu entendo que daí essa é uma grande, para finalizar esse vídeo, né, essa é uma grande dúvida e um ponto que as pessoas estão começando a levantar, né, se no futuro a inteligência artificial ela vai até suplantar, né, ela vai rivalizar com as pessoas, com o Product Owner, com o Scrum Master no desempenho do seu papel, com os desenvolvedores também. E a conclusão que eu chego aqui, né, então a primeira coisa para me embasar aqui e a ideia é aqui, né, me utilizar do próprio ChatGPT, né? Então eu fiz essa pergunta a ele, né? Falei, ó, o ChatGPT irá substituir o Product Owner? E aqui eu já tinha um pouco, né, dessa intuição de como seria a resposta, e o próprio ChatGPT fala que não, né? Ele fala que ele não poderá substituir o Product Owner, mas eu achei interessante a justificativa que ele coloca aqui, né? Ele fala o seguinte, ó: embora o ChatGPT possa ajudar na geração de ideias e na identificação das necessidades do usuário, isso é muito interessante, a gente viu isso na prática, ele não tem o contexto e as habilidades necessárias para fazer escolhas críticas sobre o que deve ser desenvolvido ou priorizado. Exatamente, gente. Tem um segundo nível, né? Tem um segundo level aqui de compreensão do contexto, das minúcias, dos detalhes que a ferramenta, que a inteligência artificial ainda não consegue capturar, né? Tem um contexto também que é na linha até mais subjetiva, tem um contexto que vai na linha até do feeling, talvez, algo um pouco mais emocional aqui, o sentimento que você tem sobre determinada coisa, a empatia, né? A forma de você conseguir se colocar no lugar do cliente e você tirar uma certa conclusão baseado nisso. Todos esses elementos bem mais subjetivos e emocionais, a ferramenta, né, o ChatGPT não consegue ainda fazer. Então isso depende muito da tua característica humana, né? Isso está inerente a você. Essas escolhas exigem uma compreensão profunda das necessidades do negócio, do mercado, dos usuários, além de habilidades de comunicação e negociação, né? Tudo isso a inteligência artificial não consegue suplantar, tá? Então essa é uma primeira justificativa para dizer que a ferramenta da inteligência artificial ela não vai substituir o Product Owner ou o Scrum Master, mas ela vai potencializar esses papéis, né? Vai potencializar a capacidade que esses papéis têm, né? Em segundo, eu vi essa postagem do Jürgen, né, do Jürgen Apelo, no LinkedIn. O Jürgen Apelo, que é o autor do Management 3.0 e do Unfix. Inclusive, cursos novos que nós estamos ministrando agora na Agile School. Então, entra lá no site se tiver interesse. E o Jürgen, ele fala isso, né? Ele postou isso essa semana, eu achei bem interessante, né? Essa conclusão também que ele chega. Concordo plenamente com o Jürgen. Aqueles que devem estar preocupados em perder os seus empregos para a inteligência artificial são aqueles que geram uma produção que é apenas uma variação ou combinação do que os outros já criaram antes deles. Então, o que o Jürgen está falando aqui, gente? Ele está falando do aspecto mais criativo. Então, se o teu trabalho, se o teu papel, né, e aí o papel mesmo que seja no trabalho do conhecimento, se o teu papel ele é mais repetitivo, ele é mais assim, você deve fazer algo mais cadenciado, padronizado, repetido, algo que não tenha um incentivo, um olhar mais crítico, não tenha um olhar mais criativo, essas funções, esses papéis podem ser suplantados pela inteligência artificial.
Mas os demais papéis no qual você vai se utilizar realmente dos seus fatores mais humanos, esse papel ou essa função não pode ser, né, por própria definição, né? A máquina não é humana, né? Então, aquilo que usa os teus argumentos, as tuas variáveis ali, as tuas capacidades humanas mais intrínsecas, essas aqui não vão ser suplantadas pela inteligência artificial. Pelo menos agora, né? Então, essa é a minha contribuição para vocês. Eu acho que conforme os avanços da inteligência artificial, eu estou bem confiante com relação a isso. Eu acho que isso vai catalisar, né? Vai potencializar muito mais as nossas entregas de valor, né? A evolução do nosso papel como agilista, como produteiro aqui. Eu só entendo que a inteligência artificial ela só vem a somar e a potencializar o nosso mercado e a nossa função, o nosso papel, a nossa carreira. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Eu vejo vocês na próxima e até mais. Valeu!